Em um mundo dominado pela escuridão e pelo mal, um jovem cristão descobre que há versículos específicos nas Escrituras que têm o poder de causar tremores até no próprio Satanás. Ao longo de sua jornada, ele se vê diante de situações de suspense e drama, onde é desafiado a usar esses versículos não apenas para proteger a si mesmo, mas também para resgatar almas perdidas. Ao enfrentar suas maiores batalhas espirituais, ele descobrirá que a verdade das Escrituras é a única arma capaz de derrubar as forças das trevas. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Em um canto isolado de uma velha biblioteca, um jovem descobria um segredo que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia, mas aquele encontro com o livro antigo não era um acaso. Lucas folheia um antigo livro de teologia quando se depara com um versículo específico, que brilha de forma quase sobrenatural. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele fica intrigado e sente uma sensação de urgência, como se estivesse sendo chamado para algo maior. A câmera foca no versículo, criando um contraste entre a calma da biblioteca e a tensão crescente. Aquela noite não seria como as outras. Algo nas palavras do livro despertava mais do que um simples entendimento. O mal estava à espreita. No silêncio da noite, Lucas começa a ouvir sussurros. Ele se levanta, mas algo o impede de se mover, como se estivesse paralisado. Ele olha para a Bíblia e, como se uma força invisível o impulsionasse, ele recita em voz alta o versículo que leu mais cedo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nesse momento, um grito agudo ecoa pela casa, e as sombras que antes eram sutis se tornam figuras imponentes, ameaçando o quarto. A tensão aumenta e Lucas se vê em um dilema: continuar ou fugir daquilo que despertou? Lucas decide enfrentar seus medos e buscar mais conhecimento sobre o poder da palavra de Deus. Com a mente repleta de dúvidas, Lucas sabia que não poderia enfrentar sozinho as forças que haviam sido despertadas. Era hora de procurar respostas. Lucas chega à igreja em busca de um mentor que possa ajudar a entender o que está acontecendo com ele. O mentor, um homem idoso e avaliações, escuta atentamente a história de Lucas e percebe a gravidade da situação. Quando Lucas menciona o versículo de Tiago 4:7, o mentor fica sério e revela que aquele versículo é apenas uma das muitas palavras poderosas que Satanás treme. Lucas, o inimigo se enfurece diante da verdade. Existem versículos que, quando proclamados com fé, podem romper até as correntes do inferno. Mas não se engane, a batalha será árdua. O mentor entrega a Lucas uma Bíblia especial, marcada com versículos-chave que poderão ajudá-lo na luta contra as trevas. Lucas sai da igreja com uma nova sensação de propósito e determinação, mas o peso da jornada ainda o atormenta. A escuridão o seguia. Cada passo de Lucas parecia ser vigiado por algo invisível e uma sensação de gelo tomava conta de seu corpo. Enquanto Lucas caminha pela rua deserta, ele começa a sentir a presença de algo maligno se aproximando. De repente, uma sombra se materializa diante dele. Um ser sombrio que emite uma risada sibilante começa a cercá-lo. Lucas sente o medo crescer, mas lembra-se das palavras do mentor. Ele segura a Bíblia com força e, com uma voz firme, recita outro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Neste momento, a sombra hesita, como se o versículo tivesse algum efeito sobre ela. O ser começa a recuar e Lucas percebe que a palavra de Deus realmente tem poder. Ele sente uma onda de coragem e decide seguir em frente, mais confiante do que nunca. Ao longo de sua jornada, Lucas aprenderia que o poder da palavra não era algo abstrato, mas uma força viva,
capaz de transformar realidades e quebrar correntes. Ele tinha encontrado sua verdadeira arma. Ao chegar ao campo, Lucas se ajoelha diante da cruz e começa a orar. Ele entende agora que os versículos que Satanás teme não são apenas palavras, mas declarações de fé, verdade e poder. Ele faz uma oração fervorosa e pede forças para enfrentar o mal. Nesse momento, ele sente uma paz interior profunda, como se estivesse finalmente se conectando com o poder divino. Lucas começa a entender a gravidade da batalha espiritual e a verdadeira importância dos versículos. Ele busca o auxílio de um mentor que o orienta sobre os versículos poderosos. A partir daí, ele começa a experimentar o impacto da palavra de Deus na luta contra as trevas. Agora, Lucas tem uma compreensão mais profunda do poder da palavra, mas sabe que sua jornada está apenas começando. Ele se prepara para enfrentar uma batalha espiritual ainda maior. Na escuridão, o mal se prepara. O que Lucas não sabia era que ele agora estava sendo atraído para um lugar onde as forças das trevas se reuniam, aguardando sua chegada. Lucas, acompanhado da Bíblia, chega a uma casa abandonada. Ele recebeu uma dica de que ali residiam manifestações demoníacas que estavam atormentando a cidade. Embora sinta uma crescente sensação de medo, ele lembra das palavras do mentor. A palavra de Deus é sua proteção e sua única arma. Ao adentrar a casa, ele ouve gritos distantes e sugestões ameaçadoras, como se algo o estivesse observando. As sombras parecem ganhar vida, se movendo pelas paredes. O clima de tensão aumenta e Lucas sente a presença de uma força maligna que o desafia. A verdade é que Lucas não estava apenas buscando respostas. Ele estava prestes a enfrentar o próprio inimigo, aquele que havia se alimentado das trevas e da mentira. Lucas avança pelo corredor, o som dos seus passos ecoando, quando de repente uma figura sombria aparece à sua frente. O ser, com olhos vermelhos e um sorriso malévolo, se apresenta como um emissário do mal. Ele zomba de Lucas, dizendo que nada pode derrotá-lo. Você acha que uma simples Bíblia pode me parar? As palavras são apenas palavras. O que você sabe sobre o verdadeiro poder? Lucas, ainda tremendo, respira fundo e com fé renovada recita o versículo que o mentor lhe havia ensinado. Pois Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A tensão no ar aumenta e o inimigo começa a retroceder, visivelmente perturbado pela força da palavra de Deus. A vitória momentânea de Lucas é apenas um alívio temporário, pois ele sente que o inimigo está apenas se reorganizando. A escuridão não se cansa. Mesmo após a vitória anterior, o mal continuava a espreitar, sempre à espreita, à espera do momento certo para atacar. Lucas caminha sozinho pelo beco, sentindo uma sensação de desconforto crescente. As ruas estão vazias, mas ele não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele ouve sussurros vindos das sombras e, de repente, uma figura aparece à sua frente. É uma mulher com um sorriso sedutor que o chama pelo nome. Lucas, você já passou por tanto sofrimento? Não seria mais fácil ceder? O que você tem a perder? As escrituras são boas, mas há mais caminhos para a paz, mais atalhos para a liberdade. Era a tentação personificada. O mal agora usava a dúvida, tentando seduzir Lucas a abandonar a batalha, oferecendo-lhe um caminho mais fácil, mais rápido. O diabo sabia onde atacar, no coração da dúvida. A batalha não estava mais ao redor de Lucas, mas dentro dele. A dúvida e o medo se infiltravam em sua mente, tentando sufocar sua fé. As palavras de Satanás não eram mais de confronto direto, mas de manipulação, de engano. E ele começava a acreditar nelas. A mulher começa a se aproximar e Lucas sente seu corpo tenso, seu coração acelerado.
Ela fala palavras que parecem ter um efeito profundo em sua mente, fazendo-o questionar tudo o que ele havia aprendido. Ele sente uma dor no peito, como se sua alma estivesse sendo sugada para a escuridão. Ela lhe oferece uma paz que parece tão tentadora, mas Lucas sabe que essa paz é falsa. Em um momento de desespero, ele se lembra de outro versículo que o mentor lhe havia ensinado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ele começa a recitar as palavras em voz alta, mas a mulher tenta silenciá-lo, aproximando-se ainda mais. Quando a escuridão parecia prestes a engolir sua alma, Lucas fez o que só ele poderia fazer. Ele se agarrou à palavra. A luz divina brilhou nas trevas e o mal recuou. Lucas, com a Bíblia em mãos, levanta-a para o céu e recita com força. Porque o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. A mulher treme e começa a desaparecer na escuridão, derrotada pela força da palavra. A neblina dissipa-se e a cidade volta ao silêncio. Lucas respira profundamente, sentindo a tensão do momento passar. Ele entende que a tentação não era apenas uma luta física, mas uma guerra psicológica e espiritual. Ele ainda está em risco, mas sua fé e a força das Escrituras são as armas que ele precisa para continuar a luta. Lucas enfrenta uma batalha interna, sendo tentado a desistir e a seguir um caminho mais fácil, oferecido por uma manifestação maligna. No entanto, ele resiste à tentação usando a palavra de Deus como sua única defesa. A vitória não é apenas sobre as forças externas, mas também sobre seus próprios medos e dúvidas. A batalha de Lucas se intensifica, mas ele agora tem uma nova compreensão. A luta não é apenas contra os demônios, mas contra as próprias fraquezas humanas. Ele está mais determinado do que nunca a continuar sua missão. Nem toda batalha espiritual se dá à vista. Algumas forças se movem nas sombras, manipulando os corações e mentes. A verdadeira ameaça não era algo que Lucas poderia ver, mas algo que ele precisava entender. Lucas segue uma pista que o leva a um templo subterrâneo, onde ele sente uma presença opressiva e antiga. À medida que ele se aproxima do centro, ele encontra um altar com símbolos arcanos, e a atmosfera está impregnada com um mal ancestral. Neste momento, uma figura enigmática aparece diante de Lucas, um ser misterioso e imponente que se apresenta como o verdadeiro líder das forças malignas. Ele não é uma simples manifestação demoníaca, mas um ser que manipula o mal de uma maneira mais sutil, com inteligência e astúcia. Lucas, você ainda não entendeu, não é? A batalha que você travou não foi nada comparada àquilo que realmente está em jogo. Não se trata de um confronto direto. Você está lutando contra as sombras que entram no coração dos homens, que distorcem a verdade e semeiam o medo. O inimigo não era mais um ser que aparecia nas sombras. Ele era a sombra, a tentação que se disfarça de luz, a dúvida que se infiltra nas mentes mais confiantes. O maior inimigo não era o mal visível, mas o mal que se escondia dentro das próprias fraquezas humanas. O inimigo sabia disso e usaria esse conhecimento contra Lucas. O inimigo tenta desestabilizar Lucas ao desafiar suas convicções mais profundas, questionando sua fé e seu valor. Ele começa a insinuar que Lucas não é digno de sua missão, plantando dúvidas em sua mente sobre seu propósito e sua capacidade de vencer. Você acha que pode realmente derrotar as trevas? Que você é mais forte do que aqueles que caíram antes de você? Eu conheço seus medos, suas falhas. Você não é imune ao fracasso. A fé que você tem, é ela realmente tão forte? Lucas sente a pressão psicológica e pela primeira vez a dúvida começa a corroer seu coração. A tentação de desistir cresce, mas ele se lembra das palavras do mentor e de como foi fortalecido pela palavra de Deus.
Ele pega a Bíblia e começa a recitar um versículo que o enche de coragem. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A atmosfera ao redor dele começa a mudar e o altar começa a tremer com a força da verdade. A luta de Lucas agora não era mais contra um inimigo físico, mas contra a própria natureza do mal. Ele estava desafiando a escuridão com a luz da palavra. O ser maligno tenta atacar diretamente Lucas, mas ele se mantém firme, erguendo a Bíblia como escudo. Cada versículo que ele recita parece afligir as sombras que cercam o templo. Finalmente, Lucas recita um dos versículos mais poderosos, aquele que foi central para toda a sua jornada. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. As sombras começam a se dissipar e o ser maligno solta um grito de frustração. Ele tenta resistir, mas a luz da palavra o desintegra, até que não reste mais nada. Você não entende, Lucas. A verdadeira batalha nunca será ganha. Com essas palavras, a figura do inimigo desaparece e o templo se desintegra, deixando apenas ruínas e poeira no ar. Lucas está exausto, mas sabe que a vitória foi conquistada não pela força física, mas pela verdade das Escrituras. Lucas enfrentou um inimigo mais astuto e complexo. Ao invés de uma batalha física, ele é desafiado em nível psicológico e espiritual, com o mal tentando manipular suas fraquezas e sua fé. No final, ele vence através da força das Escrituras, reafirmando seu compromisso com sua missão e com a luz de Deus. A luta de Lucas contra o mal agora se torna uma questão de resistência contínua. Ele sabe que a vitória contra esse inimigo não é definitiva e que forças ainda mais poderosas podem surgir. Lucas sabia que algo muito maior estava à espreita. Não era mais uma batalha contra um inimigo visível, mas contra as forças do mal que estavam se unindo. Uma última resistência, um ataque final à sua fé. Lucas passa dias em oração e meditação, buscando forças para o que sabe que está por vir. Durante uma dessas orações, ele tem uma visão. Ele vê a cidade sendo envolvida por uma tempestade de trevas, com sombras tomando conta de todos os lugares. A visão é clara. Ele está prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Eu não posso falhar agora. A palavra de Deus é minha única esperança. Ele se levanta com uma determinação renovada, ciente de que a batalha final está chegando. O inimigo havia se revelado em sua forma mais pura. E agora, Lucas sabia que a batalha não seria mais vencida com apenas um versículo. A palavra de Deus não era apenas sua defesa, mas sua força, sua espada. Lucas se encontra diante de uma última reunião com o líder das forças das trevas, o inimigo oculto que agora revela sua verdadeira forma. Ele não é mais uma sombra ou uma tentação disfarçada, mas uma figura monstruosa, imponente e cheia de poder. A tempestade fora da janela é apenas um reflexo do caos interno que agora ameaça consumir Lucas. Você já teve suas vitórias, Lucas, mas chegou a hora de encarar a verdade. O mal sempre retornará. Você pode lutar, mas no final, o que você tem a oferecer? Apenas palavras? Elas não podem derrotar o que está por vir. Lucas não vacila. Ele entende que o mal se alimenta da dúvida e do medo. Ele segura a Bíblia com força, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. As palavras que você teme não são minhas, elas são a palavra de Deus. E mesmo que tudo ao meu redor desmorone, ela permanece. O fim estava próximo. O ataque era iminente. As forças do mal não descansariam até que Lucas fosse derrotado, até que sua fé fosse quebrada. Mas ele sabia o que precisava fazer. O inimigo lança um último ataque espiritual, tentando desestabilizar Lucas com uma tempestade de mentiras, acusando-o de ser fraco, de não ser digno. A sala treme, as paredes começam a rachar, e Lucas sente o peso da luta em cada fibra de seu ser. Mas ele não desiste.
Ele abre a Bíblia e com uma voz forte recita o versículo final. Não temais, porque eu sou convosco. Não vos assombreis, porque eu sou o vosso Deus. Eu vos fortaleço e eu vos ajudo. Isaías 41:10. A tempestade ao redor de Lucas começa a se acalmar. As mentiras e acusações do inimigo começam a perder força, dissipando-se como névoa ao vento. Lucas sente a presença de Deus ao seu lado, sua fé mais forte do que nunca. Lucas sabia agora que a batalha contra as trevas nunca acabaria completamente, mas ele também sabia que com a palavra de Deus ele seria capaz de enfrentar qualquer tempestade. A fé o havia libertado e o poder da verdade o tornara invencível. Lucas se levanta e olha para o horizonte. A cidade agora está segura, mas ele entende que sua missão ainda não terminou. Ele deve continuar a compartilhar a palavra de Deus para que outros possam ser fortalecidos como ele foi. Com a Bíblia em mãos e o coração cheio de fé, ele se prepara para a próxima etapa de sua jornada. Lucas enfrentou o maior de todos os desafios. Ele é confrontado com o mal em sua forma mais pura e destrutiva, mas através da palavra de Deus, ele resiste e vence. A vitória não é apenas sobre as forças externas, mas sobre a sua própria fé e resistência espiritual. Ele agora compreende que a verdadeira força é confiar na palavra de Deus, não importa o tamanho do inimigo. Lucas agora está mais preparado do que nunca para a missão que Deus tem para ele. Embora a batalha tenha sido difícil, ele sabe que as forças das trevas continuarão a tentar enfraquecê-lo. A batalha não termina com uma luta final. Ela é vencida dia após dia, quando o bem é escolhido, quando a luz prevalece, mesmo nas horas mais sombrias. E Lucas sabia que, mesmo depois de todas as batalhas, a verdadeira vitória seria encontrada naquilo que não se vê, na fé que ninguém pode tirar. Lucas anda pelas ruas, sentindo-se fortalecido. Ele percebe que a cidade, que antes estava sob a opressão das trevas, agora respira liberdade. Ele vê pessoas sorrindo, conversando, vivendo em paz. O mal não conseguiu destruir aquilo que era bom, aquilo que era puro. Ele se aproxima de um grupo de pessoas que o reconhecem. Um homem mais velho o chama e diz: Lucas, você nos deu esperança, jovem. Nós já estávamos perdidos nas trevas, mas sua fé nos mostrou que a luz é mais forte, o bem vencido. Foi a palavra de Deus que nos fortaleceu e ela sempre estará conosco. O mal pode tentar, mas nunca prevalecerá. A vitória de Lucas não foi apenas sua. Ela se espalhou, tocando o coração de cada pessoa que, ao ouvi-lo, encontrou sua própria força na palavra. O mal pode atacar, mas a fé se espalha, se fortalece e nunca é destruída. Lucas observa o grupo de pessoas ao seu redor, agora com a mesma fé que ele encontrou. Eles discutem as Escrituras, aprendem juntos e compartilham a paz que agora experimentam. Lucas sabe que sua missão não acabou, mas ele também sabe que cada passo dado na fé é uma vitória. Este é o começo. Cada alma que se volta para Deus é uma vitória contra o mal. O mal nunca terá o poder para prevalecer quando a fé é inabalável. O mal pode ter muitas formas e pode tentar se infiltrar nas mentes e corações dos homens. Mas onde a palavra de Deus está, o mal nunca vencerá. As forças das trevas podem fazer barulho, podem tentar destruir, mas nunca terão o poder de apagar a luz da verdade. Lucas está de pé diante do altar do templo restaurado. Ele olha para a Bíblia aberta diante dele e se ajoelha em oração. Ele sabe que mesmo que desafios ainda surjam, ele e todos os que seguem a verdade estarão sempre protegidos pela força imensurável da palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço pela força que me deste para enfrentar o mal. E eu peço de todo o coração que essa luz que brilha em mim também brilhe em todos os que buscam a verdade. Que eles saibam, Senhor, que por meio de ti nunca estaremos sozinhos. E assim, a luta contra o mal não é apenas uma batalha contra o que vemos, mas contra aquilo que permanece invisível.
Mas por mais sombrias que sejam as noites, sempre há um amanhecer. E a luz de Deus, imutável e eterna, nunca falha. Lucas olha para o horizonte, com uma sensação de paz em seu coração. Ele sabe que, embora as trevas possam surgir de tempos em tempos, elas não têm poder contra a luz divina. Ele está pronto para continuar sua jornada, levando a mensagem de fé e esperança para todos. O mal pode tentar, mas não vencerá. O bem sempre prevalecerá, porque Deus está conosco. Assim, a jornada de Lucas se conclui de forma triunfante, mostrando que mesmo com todas as provas e desafios, o mal nunca pode prevalecer quando a fé e a palavra de Deus estão presentes. Lucas se tornou um farol de esperança para todos ao seu redor. E sua história serve como um lembrete de que, não importa o quanto a escuridão tente se infiltrar, a luz sempre vencerá. A jornada de Lucas foi marcada por desafios, mas também por vitórias espirituais que transformaram sua vida e a vida dos outros. Ele agora é um líder na fé, sempre pronto para continuar sua missão e espalhar a verdade de que o bem sempre prevalecerá. A história termina, mas a missão continua, pois a luta pela verdade é eterna. O mal pode fazer tudo para nos desviar do caminho, mas quando escolhemos a luz da palavra de Deus, nunca estamos sozinhos. Em todos os momentos de trevas, a luz de Cristo brilhará, e a vitória será sempre nossa, pois a palavra de Deus é a nossa força e nossa defesa. Com isso, concluímos a história de Os Versículos que Satanás Treme. Este final de esperança e fé reforça a mensagem de que, independentemente dos obstáculos, a vitória sempre será de quem confia em Deus. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.